dia, pessoal. Que bom que vocês estão aí. Para quem não me conhece, eu sou o Henrique e seja bem-vindo à Chácara Teramoto, né? Mais um dia em que a gente está gravando as atividades da manhã e a gente aproveita, né, esse momento da manhã para tratar os animais. E enquanto a gente trata os animais, a gente reflete sobre um monte de coisas, né? Como eu notei que algumas pessoas que seguem o canal estão interessadas não só nas informações sobre os cães, mas também estão um pouco interessadas nas opiniões que a gente divide sobre a vida, sobre as reflexões do dia a dia. Eu decidi criar esse momento aqui, que eu não sei exatamente ainda que nome vai ter, vocês podem sugerir aí nos comentários, mas é um momento de conversar e bater um papo sobre o que a gente pensa do que está acontecendo na sociedade, no mundo, mesmo estando aqui na roça, mesmo não estando participando ali presencialmente dos fatos que ocorrem, né? Então, é um momento para vocês verem os cães, para a gente conversar e também para se dividir pensamentos. Oi, Nath, você tá me apontando lá para baixo? Pode falar. Nenenzinho. As pessoas gostam de ouvir sua voz no vídeo, pode ir. Não, eu tava te mostrando que o nenenzinho escapou do cercado. Mostra o neném. Agora não dá mais, ele entrou dentro de casa. Entendi. Tem alguns nenéns aqui, principalmente essa ninhada Cedro e Brava, que são cães com uma capacidade, com uma agilidade diferenciada mesmo, né? Então a gente já mostrou em outras ninhadas, alguns deles escalam a tela como se fosse uma escada e pulam dos cercados onde a gente coloca eles. Tem um outro ali, um fugiu e tem um outro ali que tá quase conseguindo. Tá bom, Zuka, eu também gosto de você. Mostra lá, a gente continua o papo na próxima baia, tá bom? Vou pegar o saco de comida ali, vamos para a próxima baia e a gente continua aí mostrando os cachorros e mostrando que, ao contrário de algumas pessoas pensam, vida na roça não é... Tem também esse momento, mas ele está rodeado de momentos de trabalho. O momento de você deitar na rede e curtir a natureza, ele é uma ilha em uma sessão de momentos trabalhosos que você tem, de cuidar dos bichos, de cuidar das plantações, né? E tá sempre atento à vida que nos rodeia, né? Bom, vamos continuar. Pegar pra você? Não é fujão. Isso aqui é o fujão. Muita comida para você. Você mostrou lá, Nath, o fila-aranha? Mostrei pra mãe, mostrei o filhotinho que tava com a mãe. Pra quem não conhece ainda, é Brava, Lua e Cedro. Bom, como eu tava dizendo, eu notei que algumas pessoas do canal gostaram muito da conversa que a gente teve no último vídeo que a gente fez, né? E isso me deu vontade, isso me deixou envaidecido e me deu vontade de trazer assuntos sobre os quais a gente reflete aqui durante a semana, coisas que estão acontecendo no mundo e que a gente gosta de conversar sobre, que eu converso com a Nath sobre, né? E o assunto dessa semana, pra mim, depois eu vou contar por que eu tô dizendo pra mim, foi algo realmente tocante. Foi o caso que aconteceu em São Paulo, do aluno que assassinou a professora a facadas, né? Foi um caso que me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção e eu vou explicar para vocês primeiro o porquê. Primeira questão que eu vejo
que me chamou a atenção é a forma como os jornais, como a mídia em geral, trata esse tipo de assunto. Como assim, Henrique? Eu observei vários sites, né? Vários jornais online e todos que puderam, uma coisa que eu notei que era comum, mostraram o máximo possível das cenas de violência que ocorreram originando essa notícia, né? Isso é um viés, você não precisa necessariamente se focar na violência da notícia para dar a notícia, né? Mas o que eu observei é que muitos desses sites colocaram na íntegra 1 minuto de vídeo feito por uma câmera que está lá na sala de aula, onde mostra o agressor entrando na sala encapuzado, onde mostra os demais alunos fugindo apavorados da sala. E segue-se uma sequência de cenas violentas, onde esse garoto de 13 anos esfaqueia a professora de mais de 70 anos, até que ele é contido por outra professora mais jovem, fisicamente mais capaz para um combate corpo a corpo. E de todos esses sites, esses jornais que a gente observou, eu não vi nenhum deles contar a história dessa professora. Eu não vi nenhum deles falar quem era essa professora, falar um pouco do trabalho dela, falar um pouco de depoimentos, como ocorreu depoimentos de outros alunos, falando quem era o jovem, como ele se comportava. Não houve nada sobre a vítima. E isso me deixou reflexivo sobre a forma como os meios de imprensa tratam casos de violência. Eu fiquei refletindo, será que a gente não está incentivando que esses casos aconteçam? Quando eu falo nós, eu digo os meios de imprensa, de comunicação. Será que isso não é um incentivo para que mais casos aconteçam? Eu, como comecei essa conversa aqui com vocês, admiti que eu me senti envaidecido por algumas pessoas inscritas no canal gostarem de ouvir minhas opiniões sobre outros assuntos, como por exemplo a vida e a sociedade. E isso me fez hoje estar aqui falando sobre um outro assunto da vida e da sociedade que a gente vive, que me chamou a atenção. Ninguém quer ser esquecido. Ninguém quer ser apagado de uma história. E quando você coloca uma pessoa violenta, quando você foca uma notícia em cima de quem praticou a violência, me fica o questionamento: você não está incentivando outras pessoas a também serem violentas? Bom, a Cristal ali tá feito uma maluca, latindo, esperneando. É algo com o qual eu vou ter que trabalhar junto com a gravação desse vídeo. E essa foi uma questão que eu vou deixar aqui para vocês enquanto eu vou lá na baia dela dar comida para ela, senão ela não vai deixar a gente continuar, tá bom? A Brava já... O Cedro já terminou ou deixou para trás? A Brava tá terminando. Deixou para trás, ó. Tá. Ó, às vezes, mudando só um pouco de assunto, às vezes torção gástrica pode ser um acidente. Você põe comida para cães, principalmente ração seca, eu tô falando, e um cão tá com pouca fome e o outro com fome demais, ou só com vontade de mastigar. Parou. Chega. Você quer, Cedro? A Lua não pode comer a ração dela e a que o Cedro deixou sobrando, né? Isso a gente pode levar o cão a ter torção gástrica por causa disso. Bom, vamos lá dar comida para Cristal, senão não continua o vídeo. Tá lá, Olha o outro escapou.
Bom, com a Cristal agora de boca ocupada, acho que a gente vai conseguir desenvolver um pouco mais essa ideia, né? Então eu dizia, será que a cobertura está sendo correta quando a gente... Será que os jornais estão fazendo um bom trabalho quando eles focam nesses casos de violência, na trajetória do agressor? E aí, saindo um pouco dessa questão, né? Por que esse assunto me tocou tanto? Eu disse que eu ia dizer, né? Porque, assim como a professora que foi assassinada, eu também fui professor da rede estadual por mais de uma década, né? Tive centenas de milhares de alunos, né? Felizmente, nenhum deles chegou a me agredir. Mas aí a gente pensa, né? Não só colocando... Por isso eu acho que me tocou tanto esse caso. Aí a gente pensa, né? Não colocando só a culpa da violência na mídia e na imprensa, né? Da propagação da violência, né? Mas se a gente para refletir, quando que isso se tornou algo assim tão... Eu vou dizer, não vou dizer banal, não é banal, né? A gente encara com um certo... a gente encara com um certo... Quando você tá... Quando você Surpresa. Fica chocado ou indignado, a gente encara com um certo choque ou indignação. Mas quando você vai ver, isso aconteceu aqui em São Paulo, depois eu vi um caso que aconteceu no Rio. Aí, olhando estatísticas mais de longe, você vê que de 2022 para cá aconteceram 9 casos de violências em escola. No mesmo dia que aconteceu isso, aqui aconteceu também nos Estados Unidos, só que lá não foi uma morte, foram 6 mortes, porque o agressor tinha uma arma de fogo, então ele conseguiu ser muito mais eficiente, né, nas intenções dele. E pelo que a gente conseguiu ouvir nas reportagens que trataram do caso, esse aluno proferiu ofensas racistas contra um colega. Se eu tiver errado aí, me corrijam. Isso culminou numa briga que essa professora separou e por isso ela se tornou um dos alvos desse agressor. Quando que ficou para nossa sociedade sendo algo tão terrível assim ter alguém que não concorda com os mesmos preceitos que os nossos? Quando que pessoas com ideias diferentes se tornaram tão necessariamente insuportáveis para nós que nós temos o desejo de eliminá-las? É algo que eu reflito e tenho cá algumas coisas concluídas e outras não, mas eu vejo que a nossa sociedade passa por um momento de muita intolerância, né? Um momento onde posicionamentos diferentes dos nossos estão sendo motivos para agressões verbais, físicas e todo tipo mais de violência que a gente possa imaginar que exista, né? Então, é o mundo intolerante que a gente está vivendo, né? Eu não sei o quanto mais intolerante do que já foi no passado, mas desse período de 40 anos, que é a experiência de vida que eu tenho, é um mundo mais intolerante. Então, o convite que a gente deixa para as pessoas e a percepção que a gente tem aqui vivendo no sítio, mesmo estando longe de tudo isso, é de que as pessoas precisam rever a forma como elas lidam
com o diferente, com a opinião contrária, né? Com a pessoa que não pensa do mesmo jeito que nós, com essa apologia à violência, tá? A figura que se apoia na violência, ela quer que os outros temam essa capacidade delas de serem violentas. Então, entra aí também um questionamento sobre como nós vemos e propagamos a notícia. A gente prefere assistir o viés violento quando aparece o videozinho lá do aluno esfaqueando no momento da violência. É aquilo que a gente devia estar propagando, né? Isso não vai incentivar com que outras pessoas que sejam violentas, que queiram que os outros a temam, não façam a mesma coisa? Ver os jovens fugindo, ver uma professora sucumbindo, não seria um prêmio para quem já tem esse tipo de ideia na cabeça? É muito louco, né? É muito louco. Foi algo que essa semana eu me deixou perplexo, assim. E não deveria, né? Não deveria, porque o que a gente vem observando na nossa sociedade é uma escalada da violência, né? E eu sei que tem pessoas que podem concordar ou não com o que eu vou falar, mas eu fiquei feliz que esse jovem não teve acesso a armas de fogo. Eu sei que tem uma boa parte da sociedade, inclusive gente que segue o canal, que vai dizer não, tinha que ter mais liberação para ter arma de fogo e tudo mais. Mas eu não acho que a sociedade brasileira está preparada para isso. Eu acho que nenhuma sociedade no mundo. Nenhuma. Sim. A produção de armas é algo que eu acredito que em sociedade nenhuma vai levar a um resultado positivo, né? Humanamente, ou mesmo economicamente, porque se você tem armas, um fabricante de armas precisa que elas sejam usadas para que ele tenha lucro, né? E esse fabricante de armas, ele vai querer que a violência ocorra para que mais pessoas queiram ter mais armas e justificar o fato de terem armas no mundo violento em que elas vivem, porque elas precisam se proteger. Mas a gente vê que a maioria dos casos que onde essas armas são usadas não é uma questão de autodefesa, né? Ou se é, a mídia não tem interesse em mostrar esse tipo de caso. Enfim. Parei muito tempo nessa baia, né? Se depois ficar muito longo, a Nath fala pra mim. Eu vou agora sair. Vamos lá? Aqui já tá todo mundo alimentado. Partida! Tupinha! E a patinha, Tupinha? Tá melhorando? Ele mostrou pra você. Tá um buraco nessa patinha ainda, né, Tupa? Depois eu tenho que ver se tem berne aí ou não, né, filho? Tupinha pegou berne na patinha também, pessoal. Da baba dos lábios já foi. É. Então, uma coisa boa quando a gente entra nas baias é que o saco de ração sempre fica mais leve quando a gente sai. Foi igual falar desse assunto hoje com vocês aqui. Fiquei um pouco mais leve. E olha aí, pessoal, a Chayá. Os filhotes dela estavam com previsão para nascer a partir do dia 26. Hoje é que dia, Nath? 29. 29. 29, então tá fazendo 62 dias. Isso. 62 dias nesse barrigão. Nath,
Onde que você quer que eu fique para concluir De o vídeo? novo pra lá. Pra cá? Eu vou mudar de posição com você pro sol no meio. Então tá, pessoal. Concluindo só o vídeo, para não ficar muito longo, e essa ideia que a gente estava falando da violência e dessa intolerância toda que a gente está vivendo na nossa sociedade, nem vou longe. Dentro da criação de cães isso também existe, sabe? Quem acompanha o canal há mais tempo já deve ter visto, né? Tem várias pessoas que entram e ficam fazendo comentários do tipo: ah, mas eu quero ver o seu cão morder. Ah, mostra o seu cachorro mordendo. Ah, os cães do seu plantel mordem mesmo? Ou é tudo pet? Você vê que a pessoa não consegue entender que a gente não está preocupado só em que o cão morda, mas que a gente tem outras preocupações na nossa criação além disso, né? E aí quando elas não se identificam com o discurso, quando elas não conseguem nos ver como similares às quais elas possam se identificar e seguir, as críticas começam a ficar agressivas, às vezes desrespeitosas, como a gente vê em algumas redes, né? Mas, no entanto, como eu reflito sobre essa questão da tolerância, eu nunca fui capaz de apagar nenhum desses comentários, mesmo os mais desrespeitosos que já foram feitos a nós, né? Porque eu não acredito que calar a voz do outro seja algo benéfico para nossa sociedade, né? Mas isso também não me afeta, por eu ser já uma pessoa que tem um pouco de idade, né? Claro, sou um jovem ainda, mas ao auge dos meus 40 anos eu não tenho mais problema com opiniões diversas. Não tenho mais problema em falar com as pessoas dos meus cães, dizer que alguns cães que a gente tem aqui mordem muito, outros estão aqui por outros motivos, tá? Mas eu não tenho problema em conviver com essa discordância. E espero que as pessoas que têm esse problema passem a ver essa situação como algo um pouco menos necessário de ser eliminado ou ser mal falado, como eu já vi páginas que apagaram comentários nossos que nem comentários mal educados eram, né? Eram comentários elogiosos, mas como a pessoa não se identifica com a nossa postura, ela vai lá e apaga. É isso, pessoal. O vídeo de hoje é uma reflexão sobre esse caso da professora, que mexeu muito comigo, né? A forma como isso aconteceu e como a mídia também vem divulgando esse caso foi algo que me levantou reflexões em relação à violência, à intolerância, né? E à própria imprensa. E que enquanto a gente trata os cachorros, que é uma atividade que a gente faz mecanicamente, porque todo dia a gente trata os cachorros, então já tem um modus operandi, 1, 2, 3 a ser cumprido, alimenta, verifica e tal. Enquanto a gente faz isso, a gente reflete sobre todos esses assuntos aí que estão permeando o mundo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica aqui o meu beijo, o meu abraço no coração de todos vocês e continue acompanhando nosso canal. Beijo no coração de todos e tchau!